com o doutor Vitor Barreto e o doutor Humberto Pinto Neto. O que é que nós vamos discutir aqui? Cursos sobre as relações de trabalho. Pós-reforma, trabalho importantíssimo isso. Muito, o que a gente puder, Paulo, para auxiliar o entendimento das pessoas. Vamos fazer, né? Forma, principalmente a previdência, né? Vamos na previdência. Agora, a partir de agora, a previdência mais em voga. E os aspectos jurídicos e gestão de pessoa. Então é bom que o nosso ouvinte às vezes não entende. Aliás, eu vou confessar, eu não entendo tudo de reforma e previdência. E tem casos e casos, né? Casos e casos. Quem falta um ano, por exemplo, para se aposentar, o que é que vai acontecer? Vai ter como é que chama nas estradas, né? Um pedágio. Vai ter um pedágio, viu, Paulo? Uma pessoa que falta um ano para se aposentar. Se ele tiver 65 anos, homem, vai ter um pedágio. Se tiver faltar 2 anos, também vai ter pedágio. Mas cada caso é um caso, né? Agora, quem começar hoje a trabalhar com carteira assinada, bom, aí, meu irmão, segue a regra que já foram aprovadas. Inclusive. Exatamente, Célio. O presidente do Senado ainda não promulgou, vou usar essa palavra. Promulgou. Mas a palavra é essa mesmo. Mesmo? Promulgou, está certíssimo. Não promulgou. Ele poderia fazer isso. Ele poderia fazer, inclusive, logo. Mas ele está esperando o retorno do presidente Jair Bolsonaro para fazer a festa, né? E tal. Né? Mas não depende do presidente mais. Foi bom você esclarecer aquilo. Não depende de sanção do presidente. O próprio Congresso pode promulgar mesmo. Mas ele está aguardando a volta do presidente e tal, né? E fazer a festa dele, né? Natural. Da reforma. Por falar nisso... meu Deus. Você sabe quem é um presidente da República hoje, não? Hoje ele que você acabou de falar. O homem do nome complicado. Tem gente que não sabe, né? É o Colômbia? Hoje é o presidente da República. Hoje e amanhã. E amanhã também. O presidente está na China, agora está na China, estava no Japão, já está na China. O Mourão foi pro Peru, está no Peru. E Maia vai viajar também, para onde eu não sei. Vai viajar. Então, quem é que assume? O Maia para a Europa. Quem é que assume? O presidente do Senado, que é o presidente do Congresso. É o terceiro na hierarquia, né? Hierarquia. Muita gente pensa que é o presidente do Congresso. Não. É o presidente da Câmara. Não, é o terceiro na sucessão, né? Sucessão. É o terceiro. Na hierarquia. Na hierarquia, na sucessão. Se o Alcolumbre viajasse, Toffoli ia assumir a presidência da República. Como já assumiu. E às vezes até Antônio Carlos Magalhães colocava sempre um desembargador, mas não é aquele que ele forçava mesmo, ó, eu vou viajar, você vai viajar para não sei aonde, ou o seu presidente da Assembleia, você vai viajar para não sei o quê, para o desembargador assumir a presidência. Antônio Carlos Magalhães gostava disso. E foi isso que Mário Albiani, desembargador Mário Albiani, assumiu, né, o governo. Haroldo, o Davi Alcolumbre, Davi Alcolumbre vai ficar marcado na carreira política dele, né? Pelo menos um dia. Aí vai pro currículo. Como presidente. Vai. Ele vai ter. Vai. Ele vai ter orgulho. Por um dia. Por um dia. Imagine. Não, Presidente 48 O currículo horas. político dele, meu irmão, vai. Não, foi presidente da República. Presidente da República, sim, senhor. Muito bom. O Luiz Eduardo também foi várias vezes presidente da República. Muito bem. Mas eu estou aqui com o doutor Vitor Barreto, com o doutor Humberto. Caio, eu vou dar a honra a você, a entrevistar. Você da OAB, você é um advogado. Ele é um advogado, viu? Ele já é advogado. Como, eu não sei, mas passou na OAB. Tem OAB, viu? O radialista, o colega. Você faz umas propagandas tão, né, tão fortes, você tá Não, jogando porque contra tem o time. tanta gente que estuda para passar no OAB e não consegue. Você de primeira, rapaz. Sim, eu não estudei, não. Capacidade. Sábado, Caio domingo, primeiro. não, né? Haroldo, Domingo a não aguinha pode. de coco, final de semana, meu nesse período, irmão. o nosso amigo deixa de lado. Ele vem substituir por suco de laranja. Tudo é válido. Vamos lá, Caio. Mas, bom,
Eu gostaria que vocês falassem um pouco, logo de início, sobre esse curso. Aliás, um curso bem atual, né, após a reforma. É a reforma que tem já alguns anos, né, Paulo? Já tem 1 ou 2 anos? 2 anos. Vai A fazer reforma agora em trabalhista. novembro, 2 anos. E a gente já... Chegou em novembro de 2017. 2017. E já tem algumas modificações, inclusive de hábito, né, da Justiça do Trabalho, né, houve alguma diminuição no número de processos. Então eu gostaria de saber o curso, né, o que é que vai abordar propriamente nessa área aí da reforma trabalhista, dessa área de relações trabalhistas. Bom, a proposta do curso foi trazer alguns destaques referente às modificações que foram trazidas nas relações de trabalho, seja referente à forma de tratamento da remuneração, seja referente à forma de tratamento da jornada de trabalho, a exigência de frequência do empregado, as modalidades novas de contrato que tem, porque apesar de ser uma reforma que entrou em vigor há 2 anos atrás, ainda suscita muitas dúvidas, tanto para empregados quanto para empregadores. E nesse ponto, em alguns aspectos, para o nosso enfoque que é o empreendedor, em princípio, o empregador, o profissional, na verdade, de departamento pessoal, ele às vezes deixa de se utilizar de ferramentas que foram trazidas por essa reforma exatamente por não se sentir seguro, por não conhecer, por não perceber, às vezes, que aquilo pode se adequar à realidade do seu negócio e trazer vantagens para ele. Assim, um dos aspectos, por exemplo, que a gente vai abordar é a modalidade de contratação intermitente, que foi uma inovação trazida pela reforma. Até então, ela não existia no sistema jurídico. E, num primeiro momento, quando as pessoas pensam na modalidade de contrato intermitente, que é aquele contrato em que o empregado não tem a obrigação de trabalhar todos os dias, ele fica sujeito a uma convocação do empregador, mas ele também tem a oportunidade de não comparecer, não atender essa convocação se ele tiver um outro compromisso. Às vezes o empregador não percebe que aquilo se adequa também à sua realidade. Ela ficou muito divulgada, vinculada às vezes ao pessoal que trabalha no setor de bares e restaurantes, pensando, por exemplo, no cara que é garçom, porque o fluxo de um bar durante a semana não tem a necessidade do mesmo corpo de garçom que ele às vezes tem no final de semana. Exatamente. Então, mas ela pode se adequar a outras realidades. Por exemplo, eu tenho um cliente que trouxe ela para a construção civil. Porque a empresa dele trabalha com um segmento de reforma de prédios comerciais, lojas comerciais, e ele não tem necessidade de toda a mão de obra ao mesmo tempo naquela obra. Ele não tem necessidade, por exemplo, do eletricista estar junto com o pedreiro. Ele não tem necessidade do cara, na verdade, que trabalha com pintura e fachada, entrar no mesmo momento que isso. Então, aí ele organiza um cronograma de obra dele e vai convocando aqueles empregados, fazendo um ajuste já prévio em relação àquilo, para poder trabalhar. Só que aí a remuneração desse empregado também fica proporcional ao tempo trabalhado. Ao tempo trabalhado. Não só a remuneração, mas as obrigações sociais também. Também. Tudo é proporcional, doutor? Uhum. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei qual dos doutores vai responder, mas ultimamente, muitos colegas meus, empresários, estão querendo transformar, por exemplo, um mestre de obra, ou um bom pedreiro, em MEI. Ele ter MEI. O que é que isso vai beneficiar o empregador, ao invés de ter o empregado, o funcionário registra uma MEI e aí leva uma vantagem com relação às despesas, né? As despesas não, aos custos. Os custos sociais, não é isso? Vamos aí. falar assim, custos. Como é que funciona isso? O Haroldo, me permita antes do doutor, só complementando, Haroldo, a sua pergunta e fortalecendo sua pergunta, já existem aí vários casos onde algumas pessoas são contratadas via o MEI. Os empregadores é que exigem. Isso ainda é problema. MEI quer dizer média empresa? Não, microempresa. Microempresa individual. Isso. Microempresa individual. Ainda é problema isso aí, viu? A gente observa essa relação com o MEI, especialmente na área artística, né? A gente observa que a Rede Globo, por exemplo, costuma praticar com seus artistas, né? E jornalistas também,
A gente observa também que jornais de grande circulação costumam contratar jornalistas de renome dessa maneira, justamente para diminuir a carga, né, de imposto de renda, né, porque a gente sabe que imposto de renda de pessoa jurídica é menor. Agora, com relação, por exemplo, à Previdência, quem é que a pessoa que vai querer registrar que ele paga a Previdência para poder se aposentar um dia? Esse colaborador é quem paga ou quem contratou é quem paga? Como é que fica isso, rapaz? Bom, no caso do microempreendedor individual, o recolhimento previdenciário passa a ser dele. O contratante aí, a depender do tipo de natureza da prestação de serviço, ele vai ter obrigações de fazer retenções e repasses. Mas a obrigação de recolhimento aí passa a ser a do empreendedor individual, do MEI. Isso é uma questão, inclusive, muita delicada. gente pega o dinheiro e não faz isso, viu? Sim. O problema é esse. Isso é uma questão, inclusive, delicada, porque é o seguinte, a reforma trabalhista também introduziu dentro da CLT a possibilidade da contratação, às vezes, de um ex-colaborador como pessoa jurídica, ou seja, como um autônomo, tentando aí você flexibilizar essa relação de trabalho, mas existem algumas condicionantes para isso. A primeira delas é assim, no caso do cara que ainda é seu empregado e que vai se desvincular, ele tem um período, na verdade, de quarentena para poder ser recontratado. E, sobretudo, esse tipo de contratação não necessariamente se adequa à realidade que você tem no trato com aquele trabalhador. A gente tem que lembrar sempre o seguinte, se você vai contratar ele como um microempreendedor individual, você está entendendo que aquele colaborador, ele é um empreendedor. Não é o empregado dele, exato, né? Ele é um autônomo. Ele tem uma liberdade. Então, se ele é um autônomo e tem uma liberdade, ele não está necessariamente subordinado. Você não vai poder ter o mesmo controle que você teria sobre o empregado. Você não vai poder ter a saída, essa mesma ingerência. Você não vai poder, na verdade, submeter esse colaborador a um grau de subordinação que você teria se ele fosse empregado. Isso. Então, assim, é preciso ter, às vezes, cuidado nesse tipo de escolha, porque não necessariamente ela se adequa à realidade do trato que você tem com esse colaborador e nem se adequa, às vezes, à finalidade que você tem na empresa. Porque, assim, tem situações em que você flexibilizar esse grau de subordinação, tratar isso com independência, pode ser benéfico, mas tem outras em que isso pode comprometer o próprio objetivo do seu empreendimento. Ou seja, você não tem um colaborador que se subordine. Tipo assim, amanhã eu não vou trabalhar. Exato. Isso pode falhar, isso pode, na verdade, prejudicar a sua atividade como empresário. Então, é assim, é preciso ter informação, e por isso a proposta nossa de trazer um treinamento para isso, trazer uma orientação, uma possibilidade do empreendedor conhecer um pouco mais isso e poder utilizar isso como uma ferramenta no seu empreendimento, mas, sobretudo, estar atento para os riscos que isso também traz. Pois é. Agora tem uma outra pergunta que as pessoas me param. Eu não sou advogado, mas as pessoas me perguntam, viu, Paulote? Por exemplo, eu quero contratar uma empregada. Contratar uma empregada doméstica, uma colaboradora, empregada doméstica. Mas eu só preciso dela 4 horas por dia. Então, eu vou pagar ela o equivalente a 4 horas trabalhadas. Aí eu pergunto a vocês, por exemplo, o caso do recolhimento de INSS, de FGTS, essa pessoa, essa colaboradora só vai trabalhar 4 horas. Eu só vou pagar metade de um salário, né? Porque seria 8 horas normalmente. Proporcionalmente. Eu vou pagar metade de um salário. E com isso eu também vou pagar a Previdência também compatível com a carga horária. Mas eu queria que você explicasse como é que funciona isso. Bom, assim, especificamente no caso que Haroldo citou, você está falando, na verdade, da colaboradora empregada doméstica. Empregado doméstico acaba... Em outras condições não pode, né? Pode. Pode assim, também? Aí, salário mínimo hora. Aí é o salário seguinte, mínimo hora, sim. Já existia antes na jurisprudência a discussão sobre isso, sobre a proporcionalidade entre o trabalho, a jornada de trabalho e a remuneração e os reflexos em relação decorrente dessa remuneração.
Um pouco antes da reforma trabalhista, já tinha sido introduzido o regime de trabalho a tempo parcial, que a gente chama. E ele depois foi incorporado na CLT formalmente. Que é exatamente essa situação, ou seja, a possibilidade de não contratar o empregado para o turno integral. A nossa Constituição, quando estabeleceu os limites do turno de trabalho, estabeleceu que seria uma jornada de 8 horas, uma jornada de 44 horas semanais, 220 horas mensais. Quando você tem um empregado que trabalha a meio período, ele trabalha 4 horas, ele proporcionalmente vai receber menos do que o valor do salário mínimo, mas não menos do que o valor do salário mínimo hora. E os reflexos e as decorrentes disso serão proporcionais àquela remuneração dele. No caso da empregada doméstica, também há essa possibilidade, mas aí o regramento é específico dentro da lei da doméstica, da lei complementar que trouxe o tratamento da jornada doméstica. Você pode ter uma empregada doméstica que, ao invés de trabalhar as 8 horas por dia, vai trabalhar 4 horas por dia, e aí vai receber também um salário que é proporcional com... No caso do diarista, Paulo, só para concluir meu raciocínio aqui, no caso do diarista, por exemplo, um colaborador de construção civil, eu posso contratar como diarista um trabalhador da construção civil? Diarista, quando a gente está falando aí, você está de certa forma equiparando ele ao autônomo. Isso. Pronto. Não, como se fosse a empregada doméstica. Porque diarista você contrata uma empregada doméstica por 2 dias na semana, para você sair do vínculo, né, empregatício. Mas eu queria saber se na construção civil acontece isso. Vai depender do tipo de relação que você tem com esse colaborador e do tipo de atividade que esse colaborador desenvolve para você. Aliada à convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Me explique isso aí, quem está ouvindo a gente. Eu quero contratar sindicato, um servente. Além do que o doutor Humberto falou, você tem que ver se a convenção coletiva entre os sindicatos, empregador e empregado, permite ou não permite. Não sabia disso. Eu pensei que eu contratar um servente. Acordo ou a convenção. Diarista, você tem que olhar também. Eu só quero 2 dias da semana. Pois mas olhe lá também para ver se pode. Então, doutor, tem sindicato, tem essa burocracia, né? Tem a burocracia. Sempre. Vamos lá. Agora me diga, quem quer saber mais sobre essa situação da legislação trabalhista? Quando é que vai começar o curso? Que dias? Né? O local? Quando? Porque rádio é tempo. Pronto. Então vai ser bem rapidinho. Eu vou interromper.